Olá, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Equador das Coisas. Recentemente eu li um livrinho muito curto, uma carta sobre a felicidade, destinada a Meneceu e escrita pelo filósofo grego Epicuro de Samos. Bom, eu não sou nenhum especialista em filosofia, mas sou um grande admirador da filosofia. E, como um ser curioso, me sinto na responsabilidade de conversar, de trocar alguma ideia acerca dessas leituras que a gente vai fazendo durante a vida e que vão nos ajudando a efetivar transformações na alma, nos modos de viver, no como fazer as coisas da vida. E eu diria que esse livrinho aqui é um desses livros assim que mexem com a nossa mente, com a nossa capacidade de enxergar além do óbvio. Epicuro foi um filósofo que viveu ali na época de Alexandre da Macedônia, né? Também conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E o Alexandre fez uma grande mudança histórica, uma grande nova problematização do ser, tanto que fez com que as grandes discussões metafísicas fossem deixadas de lado e colocadas em seu lugar. Uma filosofia mais voltada à prática, mais voltada em como viver, em como lidar com a vida. E é nesse período que surge a filosofia helenística. E Epicuro, ele faz parte dessa filosofia helenística. Ele funda aí um modo de pensar que ficou conhecido como o epicurismo. Outras três correntes também surgiram nessa época e são muito importantes para o entendimento da filosofia em geral, que são o cinismo, o ceticismo e o estoicismo. Eu sugiro que vocês façam aí uma pesquisa, né? Façam uma pequena leitura acerca desses quatro movimentos filosóficos. Mas o motivo desse vídeo é justamente falar um pouquinho sobre Epicuro, o epicurismo. Basicamente, Epicuro trava aqui uma carta, né, um diálogo, um debate, um discurso, uma narrativa voltada ao ensinamento de um de seus discípulos, o Meneceu, que ao lado de Lucrécio foi aí um dos principais difusores da filosofia dele, né, do Epicuro de Samos. Esse livrinho trata principalmente da visão do homem com relação aos prazeres da vida. É fácil notar, você lendo aqui o livro, que o principal intento, o leitmotiv da filosofia epicurista é colocar diante do homem a ideia de que é preciso ter prazer para se viver bem. É preciso sentir prazer para se viver
plenamente, completamente. Mas aí está o detalhe. Não é do prazer abrupto, carnal, sexual, o prazer mecânico, o prazer ligeiro que Epicuro trata aqui. Não é desse tipo de prazer. É o prazer simples da vida. Os prazeres simples da vida. É você seguir em paz a sua caminhada, sem grandes infortúnios, nada que lhe atrapalhe seguir caminhando, trilhando o seu caminho. O prazer para Epicuro é essa paz interior, é você beber água para satisfazer a sua sede, é você comer para satisfazer a sua fome, mas de forma necessária apenas. Nada em exagero, porque o exagero também é motivo de dor, e dor não é legal. Outra coisa que esse livrinho retrata, e que faz parte também da visão epicurista da filosofia e da vida, é, eu diria assim, a ineficácia dos deuses. Epicuro, ele diz que sim, deuses podem existir, mas de nada vale ter medo dos deuses, medrar os deuses, esses possíveis castigos que os deuses podem lograr, deixar como herança as pessoas que porventura cometam pecados ou sejam maldosas ou façam coisas que não necessariamente são coisas boas. Então, a gente pode citar aqui Epicuro como um filósofo cético, um filósofo que acredita que, na verdade, basta você seguir o seu caminho, fazendo tudo com o máximo de justiça possível, com dignidade, com amor, que vai ficar tudo tranquilo. Que vamos encontrar, fazendo tudo isso, de uma maneira pacífica, com a morte. Vamos nos encontrar com a morte. Porque a morte, sim, ela existe. Epicuro dispensa essas elucubrações acerca da morte, o que é que acontece com o ser humano depois que falece, nós vamos para onde? Esse tipo de pensamento não faz parte do epicurismo e ele deixa muito bem evidente aqui nesta carta direcionada a Meneceu. Eu vou tentar encontrar aqui uma parte dessa fala onde ele cita a questão da morte. Vejam só. Os deuses, de fato, existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons.
Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Então, como vocês puderam perceber aqui, Epicuro diz a Meneceu que viva, não se prenda a pensar se há vida após a morte, não se prenda a imaginar coisas além do que você vê. Apenas viva o hoje, o agora. Uma espécie de carpe diem, né? Agora viva de forma pacífica, proporcionando a você e ao outro a paz. Tudo vai chegar na hora certa, inclusive a morte. Se você tiver algum comentário sobre a filosofia epicurista, ou quiser falar mais sobre o autor, Epicuro da ilha de Samos, Epicuro de Samos, fique à vontade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, a sua visão, para a gente poder construir mais conhecimento acerca da filosofia. Lembrando que dia 9 de junho eu estarei sorteando este livro. Para você que ainda não se cadastrou, podemos assim dizer, no sorteio basta você procurar nesse canal o vídeo do sorteio e escrever lá nos comentários: eu quero ganhar esse livro, fazendo também a inscrição no canal, ok? Agora vocês vão ficar com um vídeo da nossa querida Luísa Fresta, que vai nos trazer mais uma conexão África-Europa-Brasil para este canal. Foi um prazer, um abraço a todos e sigamos! Olá, olá Germano, amizades do Equador das Coisas. Hoje vamos falar mais um bocadinho sobre este autor que tanto me encanta e espero que vos encante da mesma maneira, que é Luís Sepúlveda, e mais especificamente deste livro, sobre o qual eu já tinha dado um pequeno lamiré recentemente, que é o Diário de um Killer Sentimental. Esta história incrível, incrivelmente bem escrita, com diálogos muito vivos, sobre um matador que comete o grande pecado de apaixonar-se. O matador não mistura nunca trabalho com sentimentos e quando o faz a fatura é muito alta. Em relação a este livro, eu vou começar por vos ler o que consta da contracapa, são 3 linhas, muito brevemente. E lê-se o seguinte: serviu 2 whiskies, unimos os copos, bebeu e fechou os olhos. Era um homem digno e inquietou-me que o primeiro pedaço de chumbo o eliminasse repentinamente da lista dos vivos. Isto é Sepúlveda. Estes são os diálogos dele. Este livro tem um ambiente realmente de intriga policial, é muito filme noir. Não é de admirar que este autor, além de ser muito conhecido pelos romances e pelas novelas, também ter marcado uma presença sólida no conto e na poesia, é um autor que foi também realizador de cinema, foi argumentista, inclusivamente teve pelo menos uma obra
adaptada ao cinema, que foi O Velho que Lia Romances de Amor. Salvo erro, é um filme de um realizador australiano de 2011, creio eu. Continuando com o diário de um killer sentimental, este livrinho veio-me parar às mãos de uma maneira muito engraçada. Eu não sei se os jornais ainda fazem, mas aqui há uns anos os jornais faziam muitas vezes coleções de obras de determinados escritores ou de certos géneros, e neste caso este livro veio-me parar às mãos através de uma coleção do jornal português Público. Este livro era vendido com o jornal a um preço simbólico, e realmente ainda bem que o tenho, porque continua a ser uma obra de referência para mim, cheia de humor, com diálogos realmente muito vivos, muito expressivos, com personagens invulgares. Eu não resisto a ler-vos mais algumas passagens. Não quero descobrir, não quero desvendar demasiado esta história, até porque vocês farão isso autonomamente, mas para quem não conhece este autor, para quem não conhece pelo menos esta obra, fica aqui um cheirinho daquilo que vocês poderão encontrar. Então, há uma passagem sobre a mulher por quem este assassino a soldo se apaixona, a forma como eles se conheceram, e ele diz assim: ela queria ser tradutora e, como todas as intelectuais, era suficientemente ingênua para engolir qualquer história, de modo que não me custou muito convencê-la de que eu era representante de uma empresa aeronáutica e que, por isso, tinha que viajar muito. Ou seja, as intelectuais aqui são vistas de uma maneira com uma certa condescendência, não é? Nestes diálogos cheios de ironia, cheios de sarcasmo, que vamos encontrar em muitas passagens ao longo deste livro, que tem que ser lido, aliás, com uma certa abertura de espírito, para nos apercebermos que este autor é capaz de fazer uma certa caricatura deste próprio género policial. Há uma passagem que ele diz também uma coisa interessantíssima, muito engraçada. No meio de um diálogo, lê-se o seguinte: sabes que na tua profissão não há despedimentos, mas certidões de óbito. Agora vou fazer uma coisa que eu costumo fazer, que é abrir o livro ao calhas e ler aquilo que encontrar. Mas desta vez vou fazer uma pequena malandrice. Eu não vou abrir o livro ao calhas, eu vou abri-lo numa página previamente escolhida, porque conheço esta obra, tenho medo de partilhar convosco alguns diálogos que sejam um bocadinho mais temperados, digamos assim, e então tive o cuidado de escolher aquilo que se pode ler, digamos, para todos os públicos. Vamos ler um bocadinho, só para termos noção do ambiente, do ritmo e do tempero desta história. Quando acabou de falar, retomou o tom cerimonioso. Não sabemos quem o senhor é, nem qual é o seu jogo, mas suponho que não tardaremos a sabê-lo. Também lhe devo dizer que não se portou nada bem com o amigo do hotel. O pobre homem tem a orelha que parece uma almôndega. Além disso, causou prejuízos a certos bens públicos dos Estados Unidos. Tudo isso é muito mau. Lamento, mas esse homem atacou-me e tive que me defender. Pensei que me queria assaltar. Desculpem-me eu. Não são frequentes os assaltos nos corredores do 4º andar do Hotel Richmond. A sua história não me agrada nada. Conhece a da princesa Sherazade? As histórias têm que ser convincentes e bem contadas. Hassan, inspira aí um pouco o nosso convidado, ordenou ao acompanhante. Hassan sabia onde bater. Descarregou-me com tal força a culatra da espingarda no ombro esquerdo que se me abriram os dedos da mão. À dor da pancada seguiram-se pavorosas queimbras. E agora que pode melhorar o argumento da sua história,
Comecemos por uma curta biografia do autor. Quem é o senhor? Perguntou o cerimonioso. E por aqui me fico hoje, lendo-vos o último parágrafo deste texto para me despedir. Só os verdadeiros mestres da narrativa conseguem caricaturar o próprio género sem nunca resvalar para a incongruência. Aqui temos um bom motivo para não largarmos nunca um autor que, de certa forma, confiou aos leitores a missão de cuidar da sua obra. Até breve. Tchau.